Olá pessoal, tudo bem? Massa? Bora mais uma aula? Então vamos lá, hoje é a nossa aula de número 55, um texto bem diferente, aliás um texto que fala aqui do Brasil, fala sobre Ouro Preto, lugar sensacional, lindo demais, aliás se tiver alguém de Ouro Preto assistindo, um beijo no coração, um grande abraço e é isso. E vamos embora trabalhar um pouquinho porque hoje a gente tem mais aquisição de vocabulário e conjunção. Adoro quando uma banca cobra conjunção porque é uma coisa que, primeiro a gente não usa muitas conjunções variadas no nosso discurso mesmo, na nossa língua mãe mesmo, né? A gente sempre usa as mesmas, por exemplo, conjunção adversativa mas, e a gente passa a vida inteira falando mas, até podia dar uma variada, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante e assim por diante, e a gente não usa. E porque a gente não usa no português, a gente leva isso para o inglês e a gente fica contente com but, mas... E aí o que acontece, cara? A gente fica limitado. As bancas sabem disso, as bancas cobram conjunções, mas são conjunções um pouquinho mais diferentes. E aqui eu trouxe uma questão que... Aliás, eu trouxe duas questõezinhas, né? A proposta inicial do Inglês que Cai na Prova era resolver uma questão com trechos dos textos, mas eu não resisto, tá? Então vamos corrigir aqui duas questões com um dos assuntos que é conjunção, e esse assunto cai. As bancas gostam de conjunção. Aliás, você nunca vai ser um bom falante de qualquer língua se você não tiver um bom repertório de conjunções. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Codemig, que massa a banca, Fundação Getúlio Vargas, banca que faz o candidato tremer na base. Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio, CESP nem se fala, né? E a própria ESAF. Olha, dentro da língua inglesa, eu estou falando no panorama da língua inglesa, vamos falar bonito agora, a linguagem do direito, no escopo da língua inglesa, cara, todas as bancas estão mandando ver muito bem, tá? Todas estão num nível muito alto, um nível de exigência que só valoriza o nosso trabalho, certo? Só valoriza a pessoa que está buscando esse conhecimento diferenciado. Portanto, a gente quer isso, né? Afinal de contas, esse é o caráter de qualquer concurso público, esse caráter eliminatório. Tu não sabe? Melhor ir aprender. Então vamos devagar e sempre, essa que é a grande pegada, hein? Devagar e sempre. Não adianta ter muito ritmo por pouco tempo e aí ficar parando e retomando o teu estudo. A questão é a constância, você sabe disso, né? Então vamos lá, nível superior completo, cargo era para analista de desenvolvimento econômico, FGV, sempre uma banca que merece o nosso respeito, e diz assim, ó, mining tourism, peraí, mining é mineração, turismo de mineração. Vamos ler o texto, vamos ver o que ele fala. Mining tourism, ó, você viu como é que eu falei? Vamos aproveitar um pouquinho, não custa nada eu dar uma dica de pronúncia, né? Todas as palavras terminadas com ISM, tipo essa que você tá vendo aqui, ó. Vamos ver? Aí, ó, tá vendo, ó? Todas, eita marcador feio que eu peguei aqui, ó. Todas vão ter um som que na fonética a gente escreve assim, ó. Ó que lindo. Isso aqui é fonética, né? É som de Z mesmo, é ZAM. Tourism. Então, crítica é criticism. Então, racismo é racism, tá bom? Feminismo, feminism, tá bom? Machismo, chauvinism. Então, é ZAM mesmo o termo, tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó. Mining tourism em Ouro Preto. Não, esse é o título, perdão, tá? Aqui, ó. Daí começa o texto aqui, ele desformatou aqui na hora de eu ler. Então vamos lá. Mining tourism em Ouro Preto. Tá bom, vamos fazer certo isso aqui. Eu não vou gravar de novo não, vamos continuar. Olha o que acontece. Então ele fala, o turismo de mineração em Ouro Preto. O texto começa daqui dizendo, Ouro Preto is surrounded by a rich and varied natural environment with waterfalls, hiking trails and native vegetation, partially protected as state parks. Parts of these resources are used for tourism. Paradoxically, this ecosystem contrasts with the human occupation of the region that produced, after centuries, a rich history and a cultural connection to mining, its oldest economic activity which triggered occupation. Nossa Senhora! É muito bonito o texto assim com termos formais da língua, né? Termos técnicos, eu acho muito legal. Dá uma olhada comigo, lembrando do nosso macete da garota bonita, que é por isso que às vezes a gente vai e volta no texto, tá? Eu vou buscar o meu substantivo, ele diz, Ouro Preto está cercado de uma variedade ambiental, natural e rica com quedas d'água, trilhas de caminhada e vegetação nativa, parcialmente protegidas como parques estaduais, tá? State parks são parques estaduais, então essa região é protegida porque ela é declarada como parque estadual. Partes destes recursos são usados para o turismo, que é esse turismo natural, né? Paradoxalmente,
Esse ecossistema contrasta com a ocupação humana da região, que produziu, depois de séculos, uma história rica e uma conexão cultural com a mineração. Sua atividade econômica mais velha, que disparou, que iniciou a ocupação daquela região. Então olha que interessante, é uma região com uma beleza natural incrível, ao mesmo tempo que justamente essa questão da ocupação do lugar se deu pela própria riqueza natural na questão da mineração. Bacana como ele traz isso de maneira bonita no texto. The region has an unlimited potential for tourism, especially in a specific segment such as mining heritage tourism, in association or not with the existing ecotourism market. In fact, in Ouro Preto, tourism, history, geology, and mining are often hard to distinguish. Such is the interrelationship between these segments. Cara, que texto lindo, cara. E, pô, quem não é de lá tá com vontade de conhecer, não tá? Tá com vontade de ir para lá? Olha só, a região tem um potencial para turismo ilimitado, especialmente em segmentos específicos tais como a herança do turismo de mineração, em associação ou não com o mercado do ecoturismo existente lá. De fato, na verdade, em Ouro Preto, turismo, história, geologia e mineração são frequentemente difíceis de distinguir. Tal é o interrelacionamento entre esses segmentos. Sensacional, lindo, Ouro Preto é tudo de bom, melhor do que Ouro Preto é a galera que tá lá, povo demais de lindo, demais de querido. E olha só, a palavra often, que eu traduzi no texto como frequentemente. Você já viu, nossa, não vai caber aqui, você já viu que ela está destacada no texto porque vai ser perguntado algo sobre ela. Na verdade, a função gramatical de often é um advérbio de frequência, tá bom? E ele continua o texto dizendo, For centuries, a major problem of mining has been the reuse of the affected areas. Cara, olha a estrutura do texto que bonito, né? Não é um texto fácil, não. Modern mining projects proposed solutions to this problem right from the initial stages of operation, which did not happen until recently. As a result, most quarries and other old mining areas do not have an appropriate destination, represent serious environmental problems. Bom, aí ele continua falando aqui, o que, na verdade, não nos interessa muito, porque nosso foco está aqui, mas ele fala, né? Por séculos, um problema maior da mineração tem sido a reutilização das áreas afetadas, certo? E aí ele vai falando lá dessa questão de, projetos de mineração modernos propuseram soluções para esse problema já desde os estágios iniciais dessa operação, o que não aconteceram até recentemente, e o texto continua, eu cortei um pedaço do texto. Aí vem a questão que realmente nos interessa. A questão que realmente nos interessa, eu trouxe duas, como sempre, eu estou fazendo um pouquinho mais aqui, que diz o seguinte, the opposite of the underlined word in are often hard to distinguish, linha 11 é qual? Bom, é claro que se você olhar no meu texto aqui não está na linha 11, porque eu tive que adaptar para nosso slide aqui. Mas veja, ele está cobrando a tradução da palavra often, e ele quer o oposto da palavra. Esse é um tipo de questão que eu odeio, porque gera muita confusão. Já tem que entender o significado da palavra, ou sabê-lo, ou deduzi-lo pelo contexto, já é complicado. Para você daí saber o oposto, bom, vamos lá, então vamos tentar resolver aqui, Por isso que é importante, gente, ler o enunciado com atenção, tá bom? Bom, eu estou falando com um concurseiro, eu não precisava nem estar dando essa recomendação. Então vamos lá. O contrário da palavra sublinhada, often. Se often é frequentemente, eu tenho que pegar o contrário. Dá pra gente fazer essa questão por eliminação, quer ver? A gente faz o quê? A gente vai vendo tudo que parece com often. Por exemplo, often é a mesma coisa que frequentemente, então não quero essa. Geralmente, tem uma ideia parecida, eu geralmente vou ao cinema nos finais de semana. At times, ficou complicado aqui, porque at times significa às vezes. Às vezes, não é exatamente igual a frequentemente, mas também não é o contrário. Olha que questão confusa. Até porque esses termos, eles são muito subjetivos. O que é considerado, às vezes, para mim, pode ter um sentido. A palavra, a expressão, o advérbio de frequência, às vezes, ele pode estar carregado de um significado que é diferente para você. Para mim, às vezes, é tipo uma vez por semestre, duas. Para você, às vezes, pode ser uma vez por mês. Entende que há um nível de entendimento dessas palavras que é muito peculiar e muito pessoal?
complicado. Mas vamos lá, tentar achar o oposto. O oposto vai ter que ser algo gritante. Always é sempre. Sempre não é exatamente a mesma coisa que frequentemente, mas também não destoa muito. A palavra seldom, sim. A palavra seldom significa raramente. Ó, deixa eu escrever para ti aqui, ó. Ela é a mesma coisa que rarely. E realmente ela tem uma conotação negativa. Então a grande sacada desse exercício é você resolver percebendo que todas essas têm, de certa forma, uma conotação, lembra do sentido conotativo das coisas? Positiva. A palavra seldom tem uma conotação negativa. E como often é uma palavra que significa a mesma coisa que frequentemente, portanto com uma conotação afirmativa, nós, para achar o oposto, ficaremos com a letra A mesmo. Legal? Tranquilo? Questãozinha chata, porque na verdade a gente tem essa tendência de que o cérebro quer validar tudo, né? O cérebro quer validar, ele quer achar motivos para tal item estar correto. A prova de inglês, por vezes, ela é melhor resolvida se você busca o erro, porque o erro salta aos olhos, entende como? E aí fica muito mais fácil e o processo fica muito mais ágil. Vamos mais uma então que dá tempo. A frase as a result pode ser substituída pelo quê? Como resultado. A expressão as a result significa como resultado da sua ação, como resultado do seu estudo, você vai passar, tá bom? Bom, yet, daí olha que questão, caraca, velho, aquilo que eu te falei. Você está olhando para as conjunções, tá? E assim, não tem muito como eu tapar o sol com a peneira. Conjunção envolve aspecto léxico da língua. Você tem que saber porque você sabe, de tanto decorar, de tanto usar. Eu sempre acho que aquilo que a gente usa passa do vocabulário passivo para o vocabulário ativo, tá? Ou seja, vem para frente do cérebro mesmo, vem para a parte em que a gente consegue produzir esse vocábulo. Muitas palavras você entende, mas na hora de usar elas não vêm à tona, né? Quanto mais você usa, mais você vai fazendo esse processo de passagem do vocabulário no seu cérebro. Bom, o que acontece? Conjunção tem que saber, tá? Se eu tivesse um macete, um truque, eu te dava. Mas só se aprende conjunção lendo muito e usando essas conjunções, tá? Tem que saber decorado mesmo. Então vamos traduzir elas aqui, porque nessa vez aqui a prova pegou pesado com a gente. However, significa porém. Porém, e os sinônimos, né? Entretanto, enfim. Though significa embora, que na verdade não é muito diferente do que um porém, mas, porém, embora, todavia, contudo, entretanto, são sinônimos. Como a prova não pode ter mais de uma resposta correta, identificar que esses são sinônimos invalida os dois. A prova tem que ter só uma correta. A palavra yet, ela pode significar ainda não, né, quando você usa lá no present perfect, mas ela também significa mesmo assim, na qualidade de conjunção, né, ela pode ser a palavra ainda. Tá bom? Ainda. Usada em frases negativas no present perfect para dar a ideia de ainda não. Mas ela também faz papel de conjunção. Significa mesmo assim, assim sendo, dessa forma, tá? Tem vários sinônimos, tudo bem? A palavra anyhow significa de qualquer forma. Deixa eu escrever aqui para você. De qualquer forma, de qualquer jeito. Tá, mas eu estou querendo saber algo que diga como resultado. Como resultado, a gente vai ficar com essa coisa aqui, ó. Assim sendo. Hence, assim sendo. Então, a melhor expressão que vai dar a ideia de como resultado realmente é a letra B, que é uma conjunção que a gente não vê muito por aí. E isso torna o grau de dificuldade dessa questão muito alto, tá? Hence significa assim sendo, dessa forma, né? E geralmente é usado para isso, para você dar uma conclusão àquilo que você escreveu ou que você vem falando. Tá certo? Então, questão de nível difícil, pelo fato de a resposta ser uma conjunção que não é usada muito frequentemente. Beleza? Então tá aqui a nossa provinha. É claro, você com os dados dela, que eu trago aqui sempre no início. Eu lembro que antes eu não fazia muito isso. Eu não trazia todos os dados específicos. Eu vou começar a fazer isso porque você faz um cadastrinho lá no site do Aprova e você consegue baixar todas as questões. E aqui eu consigo deixar fácil para você localizar ela nos filtros que a gente tem aqui no site do Aprova. Sensacional, tá bom? E aí o que acontece? E aí você consegue fazer a prova na íntegra, resolver ela na íntegra. O objetivo daqui é pontuar algumas coisinhas. Mas veja, a gente tem uma edição por semana. Cara, quem está me acompanhando já está comigo ó, há 55 semanas. A gente está no programa de número 55. Gratuitamente para você, para praticar inglês dentro da visão correta daquilo que tem caído, porque eu me especializei nisso. Eu sei o que cai na tua prova, eu sei como as bancas cobram, tudo bem? Então eu tô aqui para isso, para te dar esse presente, para você gabaritar na prova de inglês, porque como elas são bastante difíceis, elas passaram a ser um grande diferencial.
Concurseiro sabe da importância de uma questão só, entre você mudar de vida ou não. Quem dirá de uma prova de inglês inteira? Vejo você na próxima edição. I see you. Bye. Ah, e me manda pedidos. Me manda pedidos. Qual banca você quer que eu corrija? Tá? Eu tenho tentado atender aqui a alguns pedidos, tá bom? São vários, mas enfim, eu vou atrás das questões que eu consegui encontrar para te ajudar, sempre procurando as mais recentes. Pode fazer pedido sim. Bye.